Olha só, gente, então vamos nessa, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Petrobras pode reduzir os valores dos combustíveis dentro da política de preços da empresa para compensar a reoneração da gasolina e também do etanol. É importante a gente ressaltar que a partir de amanhã o governo vai voltar a cobrar impostos federais sobre os combustíveis que estavam isentos da cobrança desde o ano passado. Ainda não foram definidas quais serão as novas alíquotas que vão valer sobre a gasolina e sobre o álcool. Nas próximas horas, Lula deve se reunir com os ministros, entre eles Haddad, para acertar os últimos detalhes dessa história, e os detalhes a gente mostra por aqui, certo? Vamos discutir isso, e hoje temos um convidado mais do que especial, o homem que manja dessa história toda, porque é uma história muito complexa, certo, meu querido Alan Gani? Bom, muito populista, e também os discursos fáceis nessa hora ganham um bom destaque. Mas antes de eu comentar junto com você, meu querido Alan Gani, a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Bruno Pinheiro, porque ele está lá em Brasília. Nós temos o Bruno Pinheiro aqui, produção, podemos? Olha só, a isenção dos combustíveis hoje é a grande pauta desta terça-feira, e eu tenho certeza que o Bruno Pinheiro tem um bastidor de uma briga que pelo menos me interessa bastante, Bruno. Tô vendo uma treta entre Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad. Procede isso? Usando as redes sociais, na verdade, né? Você, um ótimo dia, é sempre uma alegria, uma satisfação. E Fernando Haddad começa a ver ali o seu ministério sendo esvaziado, já que as narrativas, as respostas, o final realmente é resolvido aqui no Palácio do Planalto. A deputada Gleisi Hoffmann voltou a falar que acha que não era importante e necessária essa reoneração neste momento, mas Fernando Haddad acredita que essa arrecadação de aproximadamente 29 bilhões de reais é muito importante neste momento. O que ele esperava era que retornasse 100%, mas não é o que vai acontecer. Então, aparentemente 50% de vitória de Fernando Haddad neste momento. Aqui na capital federal, hoje, nesta terça-feira, na parte da manhã, já dei uma volta em alguns locais. A gasolina já está sendo comercializada a 5,49, antes do aumento que será divulgado ainda nesta terça-feira, quando encerra a medida provisória durante 60 dias. Amanhã entra em vigor às 9h30 da manhã. Fernando Haddad chegou aqui no Palácio do Planalto, se está reunido então neste momento, nesta reunião que já iniciou. A expectativa de Fernando Haddad era que lá em janeiro já aumentaram, já colocaram essa resposta, mas o governo Lula e alguns aliados entenderam que neste momento seria ruim, até mesmo por uma ação, uma resposta que já vinha de uma situação que estava esquentando após as eleições, resolveu aguardar. E agora novamente Fernando Haddad insiste, mas encontra divergências não com a oposição, entre os aliados. Realmente a classe econômica acha que é importante, uma outra ala acha que é melhor segurar um pouco mais, e aí coloca Fernando Haddad no canto realmente e começa a colocar em risco. Aqui já se fala, quando chegar os 90 dias de governo Lula, que haverá uma avaliação. Haddad vai continuar? A força de Haddad é a mesma força de quando ele assumiu e chegou ao lado do governo Lula? Além disso, algumas incertezas então em relação a este reajuste. O que já está confirmado é que sobre a gasolina o aumento será maior do que sobre o etanol. Se fala em 24 centavos no etanol e de aproximadamente 69 centavos sobre a gasolina. Eu vou continuar só completando com aquele antigo cinquentão, viu? Muito bem, Brunão, obrigado pelas suas informações. O nosso Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando um pouco pra gente essa treta. Sempre na medida, né? Na medida, O Alan, a gente estava conversando aqui justamente sobre isso, né? Mas já que o Bruno Pinheiro trouxe essa informação do Haddad e da Gleisi, hoje a gente pode dizer que a pessoa que mais defende uma política minimamente liberal é o Haddad? É o Haddad, com certeza. É sério isso? É sério. 2023, olha a que ponto chegamos, 2023 é um ano muito louco. Cabalístico. Muito doido. Não, a gente pode dizer que Fernando Haddad hoje é defensor de uma política liberal. A cabeça mais racional dentro do governo Lula é o Fernando Haddad, né? Veja que foi ele que entendeu que os ataques ao Banco Central seriam contraproducentes, seriam ruins para o governo, que tem defendido austeridade fiscal. Então, ele
tem sofrido aí uma grande pressão pela ala política, né? Gleisi Hoffmann, o próprio presidente Lula, Mercadante, e é muito difícil no caso dele, porque está isolado e o Fernando Haddad, ele tem um problema. Ele não é aquele ministro da economia que é um figurão da economia, né? Como era o Paulo Guedes, ou mesmo Henrique Meirelles, que nem não era economista de formação, mas tinha toda uma trajetória brilhante no mercado financeiro. Não tem aquele status, né? Aquela credibilidade. Então se torna muito complicado para ele segurar toda essa pressão do PT em cima dele. E também teve, né, mano, a viagem que o Haddad fez recentemente, isso eu acho que dificultou um pouco essa articulação, né? Porque ele estava, se não me engano, na Índia, né? É verdade. Essa viagem dificultou, mas, como eu disse ontem, o PT estava tratando o Haddad como a Chiquinha defendendo Chaves, né? Sempre aquela coisa do... Não, ele é nosso companheiro, ele é incompetente, ele tem todas as ideias erradas, mas ele é nosso companheiro. A Chiquinha defendendo Chaves. Hoje a gente pode dizer que o professor Girafales deu meio ponto. Deu meio ponto. Não é uma vitória completa, mas o Haddad, que vinha perdendo tudo, ontem aparentemente teve pelo menos uma meia vitória, né? A gente vai ver os detalhes ainda, mas aparentemente o Lula dessa vez deu meio ponto para o Haddad. Agora, o Lula, meu querido Alexandre Borges, também está pensando, e é um cara experiente, manja, né, de governo, dessa questão de articulação política, terceiro mandato do cara, não é possível que ele ainda não tenha aprendido que essa receita é uma receita que a médio e longo prazo é ruim para ele mesmo, né, pensando eleitoralmente. Crédito para ele, no primeiro governo dele, o Lula 1, quem era o ministro da Fazenda era o Antônio Palocci, médico, foi prefeito de Ribeirão Preto, e ele está fazendo um pouco esse papel do Haddad. O Antônio Palocci pegou aquele ministério que vinha do Fernando Henrique Cardoso, que vinha de dois mandatos do Pedro Malan, e ele manteve uma política mais ortodoxa junto com o Henrique Meirelles, com aquela equipe toda. Foi quase um terceiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, pelo menos na área econômica. Então a dúvida que a gente tinha e falou e comentou durante toda a campanha é: o Lula 3 vai ser mais parecido com o Lula 1 ou o Lula 2 na economia? A princípio, com essa vitória do Haddad e o Haddad colocando a ortodoxia à frente da política, ele aproxima o governo do Lula 1, do Lula lá do Palocci de 2003, o que é, evidentemente, uma boa notícia. Tem um outro ponto também importante, que é o seguinte: preço de combustível no mundo inteiro tem em mão de governo e tem em mão dos políticos. Então, eu dei uma olhada aqui, quais eram os países com a gasolina mais cara e mais barata do mundo, e aí tem uma coisa interessante. Quais países têm gasolina muito barata? Irã, Líbia, Venezuela, é a gasolina mais barata do mundo, é Venezuela. Quais são os países que têm gasolina cara? Hong Kong, Noruega, Finlândia. Então, assim, alguns dos países de maior IDH do mundo têm uma gasolina caríssima. Por quê? Eles acham que deve-se investir em fonte de energia renovável. Então, a gasolina é muito taxada e todos os impostos são tirados de carro elétrico, de energia limpa, essas coisas. É política. E no caso dos países de gasolina barata, Irã, Venezuela, é o governo fazendo com que a população inteira pague para que quem anda de carro tenha uma gasolina barata. Então, assim, é normal que em qualquer lugar do mundo os governos metam a mão no preço da gasolina, mas é bom botar em contexto e entender quem está no extremo da gasolina barata e no extremo da gasolina cara, por que isso é feito desse jeito. E olha só, gente, a gasolina e o álcool continuam com os preços bem altos nos postos de combustível. A expectativa é de que os preços devem continuar crescendo a partir já desse mês de março, que começa amanhã. Quem vai trazer mais detalhes dessa história é quem está lá no Rio de Janeiro, preparado para trazer informação direto de um posto de gasolina, o Matheus Coelzer. Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Matheus. Tudo bem, Paulinho? Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Morning. Olha, a situação aqui no Rio de Janeiro não é das melhores, viu? A gente fez uma média aí, segundo essas informações das pesquisas, o período de fevereiro se teve um índice da gasolina em torno de 5,40. Mas tem alguns aspectos que a gente precisa ressaltar, né? Essa tributação que passa a valer a partir de amanhã, do PIS e COFINS, né? Que deveria passar a valer a partir de amanhã aqui no Rio de Janeiro,
a situação está um pouquinho diferente, viu, Paulinho? Porque percorrendo alguns postos, hoje pela manhã estive num outro posto, agora falo num posto aqui da Zona Oeste, há uma divergência de valores. Aqui a gasolina está sendo encontrada a R$ 5,09 e tem alguns postos que a gasolina está em R$ 6,00. Só não ultrapassou o valor de R$ 6,10 da região norte, em Roraima. Ou seja, essa problemática aqui no Rio de Janeiro de antecipar a cobrança antes do que é previsto, né, passa a valer a partir de amanhã, fez com que o Procon esteja fazendo aí uma fiscalização um pouco mais intensa nos postos de combustíveis, justamente para evitar essa prática que é considerada um crime. E esses postos aí precisam pagar uma multa quando essa fiscalização acontece, eles conseguem perceber isso. E aqui no Rio de Janeiro, a capital fluminense sempre foi o local, a capital, o estado, onde se teve uma maior incidência de preços, viu? O que o pessoal tem feito nesse momento é aquela boa e velha pesquisa de preço. A gente consegue encontrar valores menores na região norte, também na Baixada Fluminense e ainda no interior do estado. Agora, valor menor, mas valor ainda que é alto, segundo os consumidores, né? Quem necessita tanto para poder trabalhar, para quem faz também a utilização do transporte de aplicativo, a situação ela está bem complicada. E a gente já vinha trazendo essas informações quando a gasolina aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, chegou quase na casa dos R$ 8,00, praticamente ficou insustentável para as pessoas rodarem. E a gente também falava e acompanhava toda aquela tramitação na época da troca de governo, quando o presidente ainda era Jair Bolsonaro, ele que manteve a decisão, né, de não incidir esses impostos. Agora com a troca de governo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve essa mudança e agora se espera aí se ter uma prospecção em relação ao primeiro trimestre, né, o que deve acontecer e essas incertezas para o consumidor. O que a gente pode garantir é que, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa situação de postos cobrando valor antes da data, embora seja amanhã. A gente conversou com algumas pessoas que já perceberam um aumento uma semana antes. Uma situação bastante complicada que a gente vai seguir acompanhando e que, infelizmente, vai seguir pesando no bolso do consumidor. Paulinho. É uma situação complicada, né, Matheus? Mas a gente acompanha aqui minuto a minuto de tudo que acontece em relação ao aumento aí, tanto da gasolina quanto do álcool, que impacta a vida de todos nós, certo? Obrigado, Matheus. Um abração para você. Meu querido Alan Gani, você quer arrematar um comentário final? Que eu sei que a sua agenda está super apertada hoje. Olha, o que eu acho que está faltando uma discussão no Brasil é um ajuste do lado do gasto. É claro que era necessário a subida de tributos para melhorar as contas públicas, isso sinaliza uma medida mais liberal, mais ortodoxa, mas a gente não vê uma discussão do lado do gasto. É isso que está faltando nesse país. Veja, a PEC de transição, ela foi muito ousada, quase 200 bilhões de reais. E aí, Paulinho, se essa PEC tivesse sido num valor menor, talvez agora não precisaria aumentar os tributos sobre a gasolina. Então, infelizmente, o que falta neste país é uma discussão de sustentabilidade fiscal e austeridade fiscal, mas não no lado da arrecadação, e sim no lado do gasto público. Muito bem, tá aí o nosso Alan Gani, que está na programação da Jovem Pan, né, meu querido Alan? Hoje você vai estar no 3 em 1, né? Contigo. Boa, show de bola.